O hino mais cantado da história, Amazing Grace, composto por John Newton, o mercador de escravos. Um homem que, na sua vida pregressa, ele percorria o Atlântico com pessoas escravizadas. Mas no naufrágio, ele se agarrou a uma tábua e fez uma oração. Ó Deus, se o Senhor me livrar, eu então dedicarei a minha vida a ti. E Deus o livrou, e ele voltou, estudou a palavra e se dedicou a pregar o evangelho, e ele compôs o hino Amazing Grace. Incrível graça, que doce som. E um dos momentos sublimes deste hino é quando John Newton declara: e quando nós chegarmos lá, depois de 10.000 anos na eternidade, nós não teremos terminado de cantar da graça do Senhor Deus. Não teremos. Paulo, servo de Jesus Cristo. É interessante que quando Paulo se apresenta, e nos primeiros 14 versos de Romanos, ele está dizendo sobre esta relação dele com ele e dele com o Senhor, apresentando-se para a igreja de Roma. Nos 14 primeiros versos, Paulo menciona Jesus Cristo 15 vezes. Paulo não diz de si, ele diz o seu Senhor. Ele está falando de Jesus. O tempo todo ele está falando de Jesus. O que nós aprendemos com isso? Jesus está em primeiro lugar na vida de Paulo. Jesus é o centro da vida dele. Quando ele diz eu, ele não consegue dizer eu sem Jesus. Prova disso é Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20. Quando Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé naquele que me amou e por mim se entregou. O que é um servo de Jesus? É alguém que não consegue desmembrar o eu de Jesus. Ele e Cristo estão unidos de forma miraculosa e permanente. Ele está unido a Cristo. E ele em nenhum momento deixa de dizer isso. Sou servo de Jesus Cristo. Eu gostaria de que vocês lessem comigo um texto da palavra que se encontra em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versos 18 e 19. Vou começar pelo 17. Paulo está ensinando sobre a imoralidade, como que o cristão deve se abster de toda forma de imoralidade. E então, a partir do verso 17 do capítulo 6 de 1 Coríntios, ele diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Se você puder, grife esta frase: não sois de vós mesmos. Isso quer dizer servo de Jesus Cristo. Não sois de vós mesmos. Há pessoas que pensam que ser servo de Deus diz respeito apenas àquela passagem maravilhosa de quando a mulher viu o profeta passando e disse: eis aí um homem de Deus. E disse ao seu esposo: façamos um quarto para ele. E no consenso popular as pessoas creem que alguém é de Deus porque fala bem, porque prega bem, ou porque folcloricamente é atribuído a ela algum poder místico. Não. Servo de Deus é alguém que não pertence mais a si mesmo, mas pertence a Deus. 3 coisas que eu quero meditar com vocês aqui sobre o servo de Jesus. Primeiro, que servo significa pertencimento. Ele pertence a Jesus. Pertence a Jesus. Ele não é mais dono de si. Aliás, quem pensa que é dono de si pode estar escravizado pelo pecado e pelo príncipe deste mundo. Mas o cristão, ele pertence a Jesus. Não sois de vós mesmos. Gostaria que você meditasse nisso. A pergunta que às vezes, principalmente os jovens fazem para mim é: pastor Davi, eu posso fazer isso do meu corpo? Eu posso fazer aquilo? Qual é a roupa que eu devo usar? Olha, nós não somos uma igreja de usos e costumes. Nós não cremos que pela medida da roupa ou pela medida do cabelo, isso vai alterar algo. Porque verdadeiramente a obra do Espírito Santo é no coração. Agora, quando a obra é no coração, a gente sabe que nós não somos mais de nós mesmos. E nós não emprestaremos a nossa vida sequer para uma lembrança de um outdoor de sensualidade. Não somos mais de nós mesmos. O que nós fazemos no nosso corpo
o que nós fazemos de nós mesmos? É uma pergunta. Não somos mais de nós mesmos. Isso não é somente na indumentária, isso também é na alimentação. E não é só sobre bebida, mas também é sobre comida. Não sois de vós mesmos. Não sois de vós mesmos. Isso também diz respeito às reações nossas. Reagirei dessa forma? Não, não sois de vós mesmos. E aí eu entro num campo pastoral. Recado do pastor aos da tolerância zero. Não sois de vós mesmos. Não sois de vós mesmos. A iniciativa, a resposta, a reação deve passar por isso. Não sois de vós mesmos. Quando eu percebo que alguém está entristecido por algo que eu fiz ou que eu disse, eu vou em direção a essa pessoa. Porque Jesus, o nosso bendito Senhor Jesus nos ensinou. Se ao trazeres ao altar a tua oferta, Jesus estava falando do templo, quando as pessoas iam lá oferecer o carneirinho e depois saía dizendo, pronto, eu fiz a minha parte. Pronto, o holocausto foi queimado. Pronto, era sangue, derramou-se um sangue lá. Jesus disse, não é assim. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, lembrares que teu irmão tem algo contra ti. Não é o que você pensa do seu irmão. Porque às vezes a gente também justifica as nossas próprias ações pensando, ele que se vire, por mim está tudo bem. Para mim eu resolvi a questão. Teu irmão pode ter dificuldade com isso. Jesus diz, se lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa no altar a tua oferta, vai reconciliar-te com teu irmão. Depois vindo, oferece-a e faça o quanto antes, para que você não seja surpreendido no caminho pelo juiz. Faça o quanto antes. Não sois de vós mesmos. Pedir perdão, buscar perdão, liberar perdão, reconciliar-se uns com os outros. Tudo isso, meus irmãos, nossa carne vai ter espasmos de raiva. Ela que morra, mas que a vontade do nosso Senhor seja cumprida. Não somos de nós mesmos. Não somos de nós mesmos. Não somos de nós mesmos. Pertencemos a Jesus. Ele nos comprou com seu precioso sangue. Segundo lugar, ser servo também nos remete à submissão. Submeter-se ao Senhor. Submissão é estar na mesma missão de alguém. Quando a Bíblia fala para as esposas serem submissas aos vossos maridos, não é uma linguagem machista, como muitas pessoas julgam. É estar na mesma missão. O sede submissas aos vossos maridos faz com que um marido crente, ele trema de temor diante de Deus, porque Deus lhe deu uma missão. Deus lhe deu uma missão e convém que ambos caminhem nesta mesma missão. Agora, tudo isso faz sentido quando nós sabemos o que é ser servo de Jesus Cristo. Submissão, eu me submeto a Ele. E por último, serviço, é o que nos remete à palavra servo. Gostaria que vocês lessem comigo o texto que está em Lucas, capítulo 6, verso 46. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46, o Senhor Jesus assim nos diz: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não penseis, e não faleis o que eu falo? Não, e não fazeis o que vos mando? Ouvir Jesus implica em pôr em prática o que Jesus diz. Nós não somos pessoas que discutem ideias, nós somos servos de Jesus, e o servo, ele ouve a vontade do seu Senhor e ele põe em prática tudo quanto o seu Senhor diz. Tudo o que Jesus diz, nós, servos, devemos fazer. E Paulo, ele diz, este é o meu nome, eu sou servo de Jesus Cristo. Meus irmãos, servo significa cativo a alguém, significa pertencimento, significa submissão, significa servir a alguém, servir a Jesus. Você não encontra na Bíblia Deus chamando homens e dizendo a eles: Moisés, meu líder; Josué, meu homem de guerra, meu líder; Davi, meu líder. Hoje em dia só se fala isso. Você diz Deus dizendo: meu servo; Moisés, meu servo; Josué, meu servo; Davi, meu servo. E nós devemos nos encontrar como servos, irmãos.